Oi, gente, tudo bem? Com a graça de Deus, estou de volta para poder ler as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ler 34, 35 e 36 e encerra o livro de 2 Crônicas. Mas antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te pedir, Pai, perdão por nossos pecados e te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e ler mais uma vez o seu sagrado livro, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos dado sempre. Obrigado pela proteção, Pai. Pai, peço ao Senhor que olhe por nós, olhe por todos os enfermos, Pai. Alivia, Pai, as nossas dores. Cuida de cada um de nós, Pai. Precisamos de Ti, da Tua misericórdia, Senhor. E também te peço, Senhor, que nos dê entendimento e sabedoria para entender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos incentivando a leitura e nos mostrando, Pai, tudo o que o Senhor quer de nós. Olhe por cada um de nós e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, estamos já no finalzinho de 2 Crônicas, 34, 35 e 36. Tá? Nós estamos no Antigo Testamento. Mesmo sabendo que o Senhor Jesus ele já cumpriu para nós o Antigo Testamento. Foi isso que ele falou quando ele veio, né, 2000 anos atrás. Ele falou que ele não veio. Aliás, ele veio para cumprir a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele cumpriu e fez uma nova aliança, né? Então, ele não veio para abolir a lei, que está no Antigo Testamento. Ele não aboliu, mas ele cumpriu. A partir dali, não tem mais sacrifício de animais. Por quê? Porque o Senhor, ele cumpriu. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Então, nos anos 70, ele já tinha profetizado que o templo ia ser destruído. Não ia sobrar pedra sobre pedra, e não sobrou mesmo. Nos anos 70, ele foi completamente destruído, o templo. E é lá que fazia o sacrifício de animais para expiação dos pecados. Mas foi totalmente destruído. Então, não tem mais aonde os judeus fazer os sacrifícios. Por isso, e eles não percebem, muitos deles, né? Porque muitos já se converteram ao Senhor Jesus e aceitaram como Messias. Mas muitos não o aceitam como Messias, porque eles esperavam que o Messias viesse montado em um excelente cavalo, lindo cavalo, cheio de honrarias, cheio de ouro, rico, para acabar com os inimigos e para acabar com o povo de Roma, né? Mas não foi assim. O nosso Senhor, ele veio para ensinar a bondade para nós, para colocar em nossos corações. Nós precisamos nos arrepender para entrar na vida eterna. Então ele veio, cumpriu o Antigo Testamento para nós e ele morreu, né? Como eu acho que todo mundo sabe, quase todo mundo sabe que ele morreu na cruz por nós, por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi aos céus, está sentado à direita de Deus Pai.
mas ele vai voltar para buscar nós, né? Então, quando a gente chegar lá nos evangelhos, vai ser muito legal para a gente ler e entender bastante, né? Mas eu tô lendo desde do Gênesis, porque é muito importante saber o que acontecia antes do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus fez para poder pagar todos os nossos pecados. Então, a gente vê que lá era bastante difícil. E o Senhor Jesus, ele cumpriu tudo. O próprio sangue, né? Deu o seu sangue precioso por nós. Então, assim, gente, eu não sou nenhuma pastora, nunca estudei teologia nenhuma, não conheço a palavra direito, mas eu estou aqui cumprindo um desejo que brotou no meu coração, de ler as Sagradas Escrituras. E isso só pode ter sido colocado pelo nosso Deus, né? Porque por minha conta eu não iria fazer, porque eu não gosto de aparecer em vídeo nenhum, não gosto de falar em público. Os óculos aqui porque eu tô enxergando bem ruim. Não gosto de falar em público, não gosto de aparecer. Mas se é o Senhor que mandou, o nosso Deus mandou, vamos fazer. Eu tô aqui na minha simplicidade, na minha humildade, estou falando o pouquinho que eu sei, o pouquinho que eu já aprendi, mas eu estou aqui para passar para vocês, o pouquinho que eu aprendi, passar para quem não sabe, né? Porque tem gente que me assiste, que me vê e sabe muito, até mais que eu, muito. Mas eu sei só um pouquinho, mas com a graça de Deus, eu estou aqui tentando ler e vou cumprir o que Deus pediu para mim, né? Então, ó, nós vamos começar a leitura. Eu começo a falar e não paro mais, né? Então, nós vamos começar a leitura, vamos para o final, né? 34, 35 e 36 de 2 Crônicas. Então, hoje nós terminamos esse livro, tá? Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Aqui a reforma religiosa feita por Josias. Um vem e arruma, o outro vem e estraga, né? É assim conosco também, né? Vem um e dá uma melhoradinha, vem o outro, dá uma piorada, e assim nós vamos. E assim nós vamos, com fé em nosso Deus, para poder passarmos esse deserto, né? Até chegar a nossa hora de encontrar com o nosso Deus. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado, Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virarem pó e espalhou o pó em cima da sepultura das pessoas que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés e Efraim, de Simeão e até de Naphtali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou
por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Aserá e os outros ídolos. Esses deuses aqui, Deus Aserá, esse monte de deuses, hoje eles vivem com uma roupagem nova, né? Eles vieram com outros nomes, então, mas são as mesmas coisas. Então, ele pegou, né, os postes da deusa Será e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. Aqui o livro da lei, achado. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem o concerto no templo: Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gentes das tribos de Manassés, de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeiras para as vigas e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá havia deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas, Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo, e deu o livro a Safã. Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou, e leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Aiacã, filho de Safã, e a Abdom, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Você vê que desde de Moisés, uns liam e obedeciam a escritura, outros jogavam lá, deixando sujar, amarelar, jogava como se fosse um pedaço de papel qualquer, né?
Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. É o que acontece hoje. Muita gente não está fazendo o que este livro manda, que é o que eles leram lá para o rei. Então, é o que ele está falando aqui. Hoje em dia a mesma coisa acontece. Ninguém quer saber, não quer ler, não quer ouvir, e outros deixam aberto lá num salmo. Eu mesma cansei de fazer isso. Quando eu era católica, eu deixava aberto no 91. Chegava a sujar tudo, de tanto que ficava só ali. Para que a gente quer um livro aberto no 91? Não precisa, aquilo não vai ajudar em nada. Se nós não tiver Deus no nosso coração, lermos as Sagradas Escrituras e entender, não vai adiantar em nada ficar aberto. Vai só sujar, estragar ainda o livro, né? Então não adianta. Feche um livro, lê o livro, leia, mas leiam e depois fechem um livro. Mas leiam, pede a Deus para ajudar, né? Para não fazer o que foi feito aqui, né? Então, Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Antes tinha os profetas e tinha o Espírito Santo de Deus, e Deus falava com eles para que eles pudessem falar com o povo, né? Mas depois que o Senhor Jesus veio, e ele mandou o Espírito Santo descer sobre nós, sobre aqueles que o aceitam. Então, todos são criatura de Deus, mas filhos de Deus só são aqueles que leem as Sagradas Escrituras e obedeçam e aceitam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Entendeu? Não adianta achar que outros deuses ou outras coisas vai levar, porque não vai. Só o Senhor Jesus. Somente isso. E aqui fala dele de Gênesis a Apocalipse. Então, nós temos que ler para entender. Não que eu esteja julgando ninguém, não. Estou falando o que está escrito aqui na Sagrada Escritura, é o que Deus manda a gente falar, né? Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios aos outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei esta resposta. Aqui já Josias renova a aliança com Deus. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá.
desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim, os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com o Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Agora nós vamos para o 35. E a comemoração da festa da Páscoa. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Então, aqui eles tinham parado de comemorar a Páscoa. A Páscoa não é coelhinho de Páscoa. Nessa época aqui, essa Páscoa era para ser comemorada porque a Páscoa significa peça, que é passagem por cima. Então foi quando o anjo do Senhor passou por cima e Deus tinha pedido, né, para que todos os israelitas, os hebreus, tivessem passado o sangue do cordeiro nas portas. E o anjo ia ver e ia passar por cima e não ia matar os primogênitos de quem estaria dentro dessas casas, estariam protegidos, né? Estava embaixo do poder de Deus. E os que não passavam, né, o sangue nos batentes, que seriam os egípcios, todos os primogênitos deles iam morrer. Assim como aconteceu. Tanto os primogênitos, o filho do rei e de toda a população, inclusive os animais também, né? As primeiras crias dos animais, todos foram mortos. E aí foi que o rei deixou, entre aspas, né? Deixou os israelitas irem embora. E aí foi isso que o Senhor pediu para eles comemorarem a Páscoa. A Páscoa é essa, a passagem. Então, depois aí tem a outra Páscoa, que é a de Jesus, né? Que é a ressurreição de Jesus. E daí foi a aliança que ele fez com o próprio sangue, né? Conosco. Então vamos lá. Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor, e lhe disse: ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dedique-se ao serviço do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para serviços por grupos e por famílias e de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi e de Israel e pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com
os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de família. Mantenha os carneiros para a Páscoa, purifique-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa: 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Cananias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiraram a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e estes borrifavam o altar com ele. Então, gente, para quem não entendeu ainda aqui, isso 1400 antes de Jesus nascer, foi feito essa passagem, né, do Egito, no Egito, né, pelo anjo que matou os primogênitos e o povo foram libertos da escravidão. Para que o povo fosse salvo, foram passados o sangue, não foi? Nos batentes da porta. Então, onde estava o sangue, o anjo não matou ninguém. Olha como que depois de 1400 anos, Jesus nasceu, deu o seu sangue precioso para que nós fôssemos salvos. Então nós estamos debaixo do sangue de Jesus, assim como os hebreus ficaram embaixo do sangue daquele carneirinho, né, daquela ovelha que foi morta lá no Egito. Então nós estamos embaixo do sangue de Jesus, estamos protegidos por ele. Então, qualquer coisa que for acontecer com nós depois, que nós estamos mortos e nós formos nos apresentarmos a Deus no grande trono, então nós vamos ser separados pelo Senhor. O Senhor vai falar, os que são dele, o que seguia ele, ele vai falar: vinde benditos de meu Pai. Ele vai separar. E os outros vão ter que responder. E vão cair aonde? Aonde o Senhor não manda, aonde o Senhor, não é o nosso rei. Quem que é o rei? Quem que é o Senhor deles? O diabo. Entendeu? Então, nós somos cobertos e salvos pelo sangue de Jesus. Então, ele nos protege. Tá? Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor, e lhes disse: ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dedique-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel.
Organizam-se para o serviço por grupo e por família, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel. Acho que eu voltei muito aqui, né? Eu acho que eu voltei muito. Bom, mas vou continuar, tá? Para não ter perigo de se perder, né? Mais ainda. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de família do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa a fim de que seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens de Deus que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa, 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes, aos levitas, e Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros, cabritos, os levitas tiraram a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de família, a gordura dos animais que seriam queimadas como sacrifícios a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisavam fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, de Emã e de Jedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam uma parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas.
com o povo de Judá e de Israel que estava presente e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Aqui o fim do reinado de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquemes, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com o seu exército para lutar contra ele. Mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apresentasse. Desculpa, gente, eu me confundi aqui. Só vou consertar, tá? O Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Olha só o conselho, já deu o conselho, qual seria o correto, né? Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar. Ele estava fazendo tudo direitinho, né? Pena que desobedeceu, né? Então ele disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tire-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado no túmulo dos reis. Morreu porque desobedeceu, né? Deus falou para ele não ir, que ele ia morrer. Foi. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam esta canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que se acham na coleção de Lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Então, pena que ele desobedeceu no finalzinho, né? Vamos para o 36 agora, o reinado de Joacás de Judá. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias. Então nós estamos indo para o 36 e o último capítulo de 2 Crônicas, tá? O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco, do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Joaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, o seu Deus.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Joaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Joaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Então aqui agora é o reinado de Joaquim. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses. Ele governou por 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. Aqui é o rei Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. A tomada de Jerusalém. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo os exemplos dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo, onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços a espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém. Não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos,
e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Então eles ficaram 70 anos cativos lá, né? Por causa da teimosia. E o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Então nós terminamos também o 36 e fechamos aqui o livro de 2 Crônicas. E agora a próxima leitura vai ser o livro de Esdras. Eu sempre comendo um S, né? Então, eu tenho a agradecer a Ti, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por estar me dando condição de estar lendo, mesmo com um pouco de dificuldade, que as minhas vistas estão bem ruins. Mas eu estou ainda conseguindo, Senhor. Obrigado por me ajudar, Pai. Obrigado por mais essa leitura. Peço ao Senhor que abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.